Olá! Hoje vamos conversar sobre a necessidade de matar o velho homem em nós, cheio de pecados, vícios e sentimentos maus, e de trazer à vida o novo homem, que, como Cristo, não busca os frutos da carne, mas os frutos do Espírito. Ao final, trago uma oração pedindo os frutos do Espírito, que são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas antes de continuar, peço que já dê um like neste vídeo, que o repasse para abençoar outras pessoas e que se inscreva no canal. Faça a sua parte e contribua para levar adiante a palavra de Deus. Leitura do livro Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 9. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, não nas que estão na terra, pois já morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Nesta passagem, o apóstolo Paulo nos estimula a olhar para as coisas do alto e a adotar os princípios de Cristo em nossa vida como se já fôssemos ressuscitados com ele. A vida em santidade é um desejo de Jesus para nós. Sede santos, porque eu sou santo, como está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como dito em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Mas viver em santidade implica abandonar a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza. A prostituição é o desejo de fazer ou ter coisas que desagradam a Deus, sendo sua prescrição que sejamos puros no aspecto sexual. Veja o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 ao 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. As impurezas dizem respeito à sujeira interior, que vem do coração do homem, como ensinado pelo próprio Jesus e escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 21 ao 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A afeição desordenada está ligada aos sentimentos de qualquer ordem, do amor ao ódio, sobre os quais não colocamos limites e não conseguimos refrear. E isso nos traz problema e nos leva ao pecado, pois toda a radicalidade está fora dos planos de Deus, sendo manifestação de sentimento humano e terreno que pode levar à perdição. Mas a palavra de Deus traz ordem à nossa desordem,
nos ensinando a dominar o mau sentimento e o mau desejo, como está escrito em Gênesis, capítulo 4, no versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O termo concupiscência na Bíblia é utilizado para designar a cobiça ou o apreço pelas coisas do mundo e pelos desejos mesquinhos, assim como pelos prazeres carnais e sexuais. Pode ser traduzida como culto aos prazeres puramente humanos, onde predominam o prazer e os sentidos, nos quais a pessoa se permite entregar-se à luxúria, ao uso indevido da riqueza e do luxo, à glutonaria e bebedices, dentre outras condutas condenáveis decorrentes do afrouxamento moral do indivíduo. Veja esse alerta constante da primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 16 ao 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A concupiscência da carne, por sua vez, pode ser traduzida pelo uso do desejo e do prazer sexual como um único sentido para a vida. Veja o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 21. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Já a concupiscência dos olhos vincula-se ao desejo do prazer carnal, assim considerado aquele que é praticado na mente e na imaginação das pessoas, como descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porém, Deus mais uma vez vem em nosso socorro, concedendo-nos o poder de dizer não à concupiscência, como ensinado em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Por último, analiso a avareza, que, segundo os ensinamentos de Jesus, caracteriza-se como idolatria, podendo ser traduzida como desejo e apego desmedidos e excessivos ao dinheiro, às posses, riquezas e bens materiais. Veja esta advertência que está no primeiro livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. A riqueza e o dinheiro em si são bons, porque nos permitem fazer coisas boas, ajudar pessoas necessitadas e contribuir para que a palavra de Deus avance. A avareza, ao contrário,
destrói os sentimentos de bondade, de piedade, de solidariedade e de generosidade, tornando o homem mau. Impede que a pessoa ajude alguém que se encontre em dificuldade e que a própria pessoa usufrua dos bens que possui, no sentimento doentio de que não possui o suficiente e de que está em falta das coisas. É um sentimento abominado por Deus, porque o homem não vale pelo que tem, mas pelo que é. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. E em Efésios, no capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo deixa claro que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Todos estes sentimentos dominavam o velho homem, e não podemos deixar que subsistam em nós e que dominem a nossa vida. Se estamos em Cristo, devemos buscar as coisas do alto, matar os velhos hábitos e sentimentos e colocar em prática na nossa vida os ensinamentos que Ele nos deixou. Vamos orar ao Senhor pedindo que nos renove e que nos conceda os frutos do Espírito Santo. Senhor Jesus, quero ser cada vez mais parecida contigo. Renove em mim o seu Santo Espírito. Conceda-me os seus pensamentos, que são mais altos do que os meus, para que eu possa viver como se já fosse ressuscitada contigo. Dai-me força para ser obediente e vencer o pecado que atrai a ira de Deus sobre mim. Corrige a minha boca da mentira, da gritaria, das palavras torpes e incontidas, da fofoca, do deboche, zombaria, provocação, humilhação, ironia, idolatria, desrespeito e brincadeiras sem graça e ofensivas. Livra-me de praticar e de sofrer atos de violência, de roubos e de pequenos furtos, de cobiçar as coisas alheias, do falso testemunho, da grosseria, da maldade de qualquer ordem, da arrogância, do espírito de contenda e de todos os maus procedimentos. Faça morrer em mim os vícios da bebida alcoólica, do cigarro e de outras drogas, do jogo, da fornicação, da prostituição, da pornografia e de todos os demais vícios que possam estar em meu interior. Cura-me de toda falta de perdão, de toda falta de amor, de toda dor interior, de todo abandono, de toda emoção e afeição desordenadas, de toda falta de controle sobre mim mesma, de toda falta de equilíbrio, de toda irresponsabilidade, de todo sentimento mau e desenfreado, de toda ira, de toda soberba, avareza, ódio e rancor. Arranca de dentro de mim toda raiz de amargura, assim como a inveja, raiva, mágoa, malícia, rebeldia, ressentimento, preguiça, desânimo, incredulidade e de todos os maus sentimentos. Faça cair por terra todo laço e toda a seta lançada pelo inimigo contra mim, a minha casa e a minha família. E limpa todas as impurezas que ainda subsistam em mim. Dá-me uma mente e um coração puros, lavado pelo seu sangue, para que eu possa receber a sua palavra e ter vida em abundância e plenitude, como é sua promessa. Revista-me como filha eleita, santa e amada de Deus, das entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, para que eu possa ser verdadeiramente livre de toda a cadeia, de todas as amarras e de todo o pecado. Revista-me, sobretudo, do amor, que é o seu vínculo da perfeição. E conceda-me a sabedoria, o gozo, a alegria, a bondade, a fé, a temperança, a gratidão e a paz de espírito. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.